Olá, começamos mais um Olá. papo de terapia. Hoje eu e o Ed vamos falar aí de um tema que é um tema muito importante, né? A gente Sim, viu muito essa necessidade da gente abordar esse tema. É um tema que a gente não falou sobre ele, né? E muitas vezes ele não é tão falado quanto é o do universo feminino, né? Hoje nós vamos falar do universo masculino. sim. E é uma vivência que eu falo que a gente traz não só pela nossa subjetividade, né, por sermos homens, mas algo que tem muito sobre esse universo, né? Vamos Sim, falar assim, né? Entre o masculino, masculinidade, né? Ser homem, é um tema atual, sim, sempre, sim. né? A gente já teve podcast que a gente falou sobre o feminino, as mulheres, sobre o Sim, feminismo. teve as meninas aqui Sim. das Mulheres Partilha, né, participando com a Quem não gente. assistiu, assiste esse episódio. Aliás, lembrando já, se Isso. você está aqui acompanhando a gente faz um tempo, já sabe que é preciso acompanhar, né? Se inscrever no canal, compartilhar com as Compartilhar. pessoas que você gosta, que você ama, que você acha que percebe que esses temas vão ajudar de uma certa forma, Se né? quiser dar sugestão de tema também, né? A gente está sempre Sim, aberto. sim. É, ou qualquer coisa que queira falar com a gente está E sempre esses próximos programas vão ser assim, né? Os aberto. podcasts vão ser sempre com um tema É isso. específico, né? Às vezes com convidado, às vezes é só a gente mesmo, que tá ótimo também. A gente quer saber de vocês também, os temas que vocês querem ouvir aqui no podcast, tendo papo de terapia, né? É isso, vamos começar então falando Vamos. desse universo masculino, né? A gente chama mesmo de universo porque tem várias vertentes, né? Primeiro a gente pode começar falando da energia masculina, né? De Sim, que não cabe somente ao homem, né? Eu acho sim. que esse é um bom ponto Nós temos de polaridades, start. né? E polarizar é importante. Quando a gente fala hoje de uma energia masculina, a gente está falando de um campo energético, né? E esse campo energético ele existe em todos nós, homens, mulheres, né? Animais de uma certa forma, né? Uhum. Até as plantas mesmo têm uma energia mais masculina, mais feminina, né? E isso é um conceito que a gente traz muito antigo, né? Que o masculino é tudo aquilo que é para fora, o masculino é tudo aquilo que é, arquetipicamente traz consciência, né? Então vamos só diferenciar aí para vocês perceberem. A energia masculina é uma energia solar, né? Então, ou seja, o Sol é o representante do masculino, Uhum. né? E esse Sol representa a luz, a consciência, né? Então, quanto mais consciente eu estou dos meus atos, né? Mais dentro do masculino eu estou também. Mas, claro, que isso não quer dizer que o feminino é algo ruim, né? Que é o Sim. inconsciente, que é o escuro, que é a lua, né? Que é um arquétipo mais lunar. Então, todos nós temos aí, no caso, a vivência, por exemplo, do Sol e da Lua, todos os dias, né? O Sol nasce todos os dias e a Lua também, né? Então, durante o dia a gente tem o Sol, durante a noite a gente tem a Lua. Então, a gente tem a vivência do feminino e do masculino arquetipicamente aí, é, coordenando, vamos dizer assim, astrologicamente, energeticamente, né? São energias maiores que a gente dá esse conceito aí para perceber o que que é esse Isso que feminino e você esse falou e do masculino. coordenando é até legal, né? Que é algo que eu acho que é pouco falado sobre como que os ciclos do homem e da mulher tem muito a ver com essa questão, né? Do ciclo solar e do ciclo lunar, né? Sim. Como a mulher no ciclo menstrual normalmente acompanha o ciclo lunar, né? E o homem, ele acompanha o ciclo solar, né? Então, quanto a Que é um mulher é ciclo muito tudo... maior, né? Exatamente, a mulher é tudo muito mais rapidinho ali, né? Em um mês ela já deu a volta Lembrando a mulher que completa, o está homem mais demora um ano. polarizada com o feminino, né? Que Isso. podem ter mulheres também mais polarizadas com o masculino, no caso. Isso é legal da gente ressaltar, né? Aproveitar que está no começo para a gente deixar isso bem claro, que sempre quando a gente está falando de masculino e a gente está falando de feminino, não necessariamente a gente está falando de homens e mulheres, né? Sim, Assim, eu tenho energia masculina, eu tenho energia feminina, o Ed tem energia masculina, tem energia feminina, todo mundo tem esses dois lados, né? Todos nós temos o nosso lado de energia masculina, o nosso polo, né, dessa energia feminina. O que a gente vai fazer é dançar entre essas polaridades, né? O sim, Ed, quando ele fala de polaridade, é exatamente isso, né? Do masculino com o feminino. Então a gente começa a tá um pouco mais na energia masculina, tá um pouco mais na energia feminina. A gente tem essa variação durante o próprio dia, né? Durante os ciclos, né? A gente vai ter essa variação e vão ter pessoas que são mais reconhecidas como
mais masculina, Ou outras fase pessoas da com... vida, né? Tem algumas Sim, fases fase da da vida vida que a gente também. tá muito mais né? Ou seja, muito mais pra dentro, muito mais na nossa subjetividade, né? Uhum, E tem fases que a gente tá mais pra fora, né? Que a gente tá mais no objetivo, no concreto, no racional, né? Menos emocionado. E dançar, eu falo que dançar sobre essas polaridades seria uma forma da gente amadurecer, sim, né? E viver sim. experiências de outras formas, né? E as relações ajudam muito a gente nisso, né? Principalmente a gente polariza muito nas relações. Então, voltando a falar dos ciclos, os ciclos solares, eles são maiores. Então, quem está numa energia masculina, por exemplo, acompanha muito mais as estações do ano, né? Que muda aí de Uhum, 3 em 3 meses. Né? Então, de 3 em 3 meses, a gente tem aí uma mudança de comportamento, de humor, de pensamento, né? E sim. quem é mais lunar é semanalmente, né? A lua, ela muda de fase semanalmente. Então é bom a gente, até para o nosso autoconhecimento, a gente usa esse simbolismo da lua e do sol para perceber como que a gente está, tanto na polaridade feminina quanto na polaridade masculina. Uhum. Né? Até pra gente se perceber também, né? Porque existe uma cobrança em nós mesmos do tipo, nossa, antes eu tava produzindo muito mais, É, né? E agora por que que será que eu tô assim, não consigo produzir, tô mais estagnado, não anda, as coisas não andam tanto. Começa a reparar que talvez seja naquele momento, né? Em todo ano, quando vai chegando aquela estação, você começa a ficar mais introspectivo mesmo, mais sim, fechado, sim, né? Que é a hora, se a gente for pegar os animais, né? Dá para perceber isso, né? Pelo urso, por exemplo, quando vai chegando o inverno, ele vai começando a ir mais para caverna, vai ficando mais sim, quieto, vai ficando começando a elaborar o que, que vai ser feito no próximo verão, né? O ciclo masculino tem muito disso, né? Não é que ele vai ficar lá e simplesmente desaparecer, mas ele vai começar a criar algo que, na verdade, ele só vai colocar a mão na massa mesmo na hora que passar desse ciclo, né? Na hora que começar a chegar o verão, na hora que começar. A gente fala o verão nesse caso do urso, assim mesmo, sim. que E o verão, essa estação é o ápice do masculino, sim, né? é quando tem mais energia mesmo, Sim. né? A energia tá mais. Tem mais essa coisa, o sol. E dependendo disso também, cada pessoa lembrando que ela tem um temperamento diferente, né? Tem Uhum, gente que prefere o frio, prefere o inverno, tem gente que prefere o verão, sim. né? Então a gente se conhecer um pouco nisso ajuda a gente a perceber como que é nessas polaridades, né, gente? Né? Algo externo, que é muito maior, né? Uhum. Do que a gente, né? Que coordena aí não só os nossos dias, as nossas noites, mas também muitas vezes a forma que a gente vê, percebe, se percebe e está no mundo também, né? É isso, vamos falar algumas características desse masculino, então, que tem, eu acho legal a gente de pegar, né, a diferença, na verdade, entre masculino e feminino, né? Você já deu algumas aí, que é essa do masculino é mais pra fora, o feminino é mais pra dentro, né? Sim, é Outra como se coisa que a fosse o gente, consciente e o inconsciente, sim, né? consciente, consciente, né? Outra coisa que a gente pode pegar também, né, o masculino é mais lá do fazer, né? O, o Racional, a racional é razão, de colocar a mão na massa mesmo. E o feminino é mais da parte do cuidar, né? Do, do gestar, gestar, do cuidar. Então, assim, a gente vai percebendo que a gente vai tendo essas energias mesmo, assim, né? sim, Variando. Quando eu tô sim, mais em um, a gente, como sócio, né, de uma empresa, a gente precisa polarizar, sim, né? É importante a gente perceber que as relações, elas precisam ser polarizadas, né? Assim, sim, quando a gente fala polarização, o que que é? É pegar um ímã mesmo, né? Dois ímãs. Se você coloca os dois ímãs, os dois no mais, você vai ver que eles vão se repelir, né? Eles estão com a mesma polaridade, né? Então eles se repelem. Ou os dois no menos acontece a mesma coisa, né? E quando tá um no mais, o outro no menos, eles se atraem, né? As relações têm muito disso, né? Quando duas pessoas elas começam a ficar na mesma polaridade, elas vão se afastar nesse sentido mesmo, né? Porque elas não conseguem construir algo junto, né? Porque sim. é sempre bom estar um olhando para um lado, o outro para o outro, para que isso se Eu junte falo que as e DRs, por cresça, né? exemplo, no feminino, se os dois estão polarizados, né, no feminino, vão falar que preciso resolver problemas, Sim. né? Isso não só como sócios, né, dentro de relacionamento afetivo, sexual, amigos também, precisamos resolver um problema. Uhum. Se os dois estão com uma carga masculina muito grande, vai ser tiro, porrada e bomba. Sim. Né? Vai Porque o resolver na masculino fala porrada. sobre território, sobre limite, né? As energias masculinas, como a raiva, por exemplo, a Uhum. ansiedade, né? É algo tudo muito para fora, né? Então, acaba sendo difícil. Se os dois estão no feminino, geralmente vai ser mais difícil também, talvez, Sim. porque aí vão ser DRs intermináveis, né? Não tem Não é fundo aquilo, é tudo resolutiva, muito né? Ela sempre vai se profundo. aprofundando, se É, aprofundando, se aprofundando, mas ninguém tá com foco na solução, né? Tá no sim, foco de colocar para fora mesmo o que está sendo isso, sentido, né? Ou seja, o feminino vem muito mais desse sentir, sim. né? O masculino vem muito mais do racional mesmo, né?
E o problema que eu vejo hoje é as pessoas trazendo isso para a questão do homem e da mulher, né? Uhum. É como se tivessem papéis. A mulher tem um papel feminino, ela tem Sim, que ser assim, assim, assado, e o homem tem um papel masculino sempre, né? sim. Sempre tem que estar fazendo. A gente vê esses podcasts hoje, esses recortes, né? Tem Uhum. sempre um homem ensinando a mulher o que que é ser mulher, tem sempre a mulher ensinando um homem o que que tem que ser homem, né? De acordo com as próprias perspectivas e até das próprias idealizações do que tem que ser, né? Sim, sim. Se eu sou um homem, eu preciso ser um homem masculino, Exatamente. né? E me relacionar com uma mulher feminina, né? Ainda Sim, tem isso ainda. o Um tempo todo. homem de sucesso só tem sucesso quando ele é masculino e se relaciona com uma mulher feminina. Sim. E ela Né? É tem que ser muito o falado feminino no nisso. ápice, né? Ela tem que É, ser cuidadosa, ela tem que ser do lar, ela tem que ser sensual, ela tem que ser sim. vaidosa, né? Tudo aquilo que é ensinado que o feminino é, mas ele é muito mais do que isso, né? Uhum, O feminino é profundidade, né? É ele que é a capacidade de levar a gente pro profundo, pra intimidade das relações, né? sim. Costumo dizer que o masculino é um e o feminino é dois, né? O feminino ele sempre procura contato com o outro, de uma certa Uhum, forma, né? E o masculino é aquele que pode ficar na caverna, né? Sozinho, que a gente vê muitas vezes nos homens mesmo, quando tá muito no masculino, quando tem que resolver alguma coisa, não tenta criar uma intimidade para resolver, sim. né? Ele vai pra caverna, né? Uhum, Ele entra dentro de um lugar que não conversa mais com ninguém, né? Eu não sei o que fazer, mas também não vou me perder em emoções, então vivo esse vazio aqui na minha caverna, muitas vezes, né? E é o uhum, feminino que busca isso. Então, numa relação, em alguns momentos, para quem tá junto aí há mais tempo, né, em relações mais longas, principalmente, se é vivenciado com mais facilidade, a gente percebe que em algum momento tem sempre um que tá mais emotivo, um que tá trazendo o outro mais sim. para questões, né? Vão ficar mais juntos, que não sei o quê. E às vezes tem um outro que tá mais assim, não, agora eu quero ficar mais sozinho, Uhum. né? Ou mais focado no lado Ou mais profissional, né? Você isso, vai olhar pro para lado outras para fora coisas. mesmo, né? É isso de trazer, não, a gente precisa trazer riqueza, a gente precisa trazer algo para cá e Sim. tá aí buscando isso fora, né? Por isso que é legal, por isso que a gente fala, né, que é importante que estejam sempre polarizados, porque se os dois estão nesse lado de os dois para fora, eles acabam que nem se encontram, né? Vai os dois para fora de casa A ali, intimidade vira projeto. exatamente, só se encontra para falar do Né? projeto, Tipo né? assim, o projeto da gente ia comprar uma casa, ia viajar, ia ter um filho, né? Sim. Então, casais muito masculinos, né? Dentro dessa polaridade o tempo todo, eles estão sempre ligados a algum projeto. Uhum. Ah, disso é ruim, né? Não. Talvez em alguma fase, algum tempo, pode ser importante que os dois estejam, assim, olhando para algum lugar, né? Sim. Mas eu acredito que se a relação é baseada só nisso, né? Em algum momento, quando for pedir uma outra polaridade ali, talvez os dois não consigam se Uhum. conhecerem naquele lugar, Sim. Não se né? conectam Não se tanto, né? conectam, né? E isso vai muito pra sexualidade também depois, Uhum. né? É, que aí é um assunto, né, que a gente pode trazer depois que dá muito mais pano pra manga aí, Dá pra falar né? muita coisa. Mas basicamente as relações elas pedem essa dança das polaridades, né? Sim. E quando a gente fala de relação, é legal a gente ressaltar isso de novo, que a gente não tá falando só de relações afetivas, né? Uhum. Qualquer tipo de relação, né? A minha relação com o Ed pede essa dança de polaridade, né? Sim, A gente percebe isso muito, né, Ed? Tem sim. vezes que o Ed tá muito mais de fazer as coisas e eu É tô muito 10 aulas mais por dia, Diogo, isso, 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 de estar isso, né? pensando, e tem outra vez que eu falo pro Ed, fiz isso, aquilo, lá vai ser daquele jeito, já tá É, feito. Então a gente vai dançando nisso mesmo, né? Até quando a gente vai montar os temas do podcast, né? Tudo sim. isso a gente está sempre. Um vai estar. Aí um dá ideia, né? O que vai fazer. Não, então vamos fazer dessa forma. Aí o outro vai, traz isso para dentro, assim, e se a gente se aprofundar naquilo, se a gente pegar essa questão, aquela vai começar a montar. Né? Então, assim, a gente vai tendo o tempo todo essa polarização também. Então não é só. Né? Ah, não, porque se eu tô solteiro, isso não é para mim. Não, Né? é sim, né? O tempo todo, em qualquer relação que a gente tenha, geralmente essa polaridade vai existir, né? E eu Sim. falo que a gente esquece um pouco de olhar para umas questões básicas, assim. Uhum. Tudo bem que é simbólico, né? O Sim. feminino e o masculino são simbolismos de formas de estar no mundo. Mas é algo que eu acho muito interessante da gente começar a se perceber nesse feminino, nesse masculino, né? Tem gente que não conhece as próprias emoções, então, ou seja, às vezes eu tô sentindo uma tristeza, ou seja, eu tô muito mais. é, A tristeza nos individualiza muito, né? Uhum. A raiva é muito mais pra fora. Eu tô sentindo tristeza e falei assim, nossa, eu tô com raiva. Não, você tá triste, Sim. né?
E tá com raiva de estar triste, porque não pode ficar triste. Uhum. Começa a confundir as emoções, né? É, Começa a trazer essa então, até a distorção das inteligência emocional emoções. que fala-se muito hoje, assim, eu acho que ajudaria bastante se aprofundar nesse tema de polaridade dentro da gente, perceber as fases, Uhum. né, as nossas fases maiores, nossas fases menores, né, e ver principalmente aonde elas vão aparecer nas relações. Sim. Esse ponto que você pegou, né, me trouxe uma questão aqui que é muito comum de aparecer, que é exatamente esse não conseguir identificar um sentimento, né? Que é algo muito mais do masculino, né? Inclusive, assim, dessa energia masculina que tá muito no mental, sente alguma coisa, não entra em contato com aquilo, dá uma escondida naquilo e isso acaba virando muitas vezes, vira uma raiva, né? Ela consegue expressar na raiva. E aí ela vai no atendimento, né? Ela vai falar, ah, tô com raiva. E na hora que você vai conversar sobre ela, não é sobre a raiva, né? Não é a raiva que tá ali, né? É muito mais, né? O que que trouxe essa raiva? Ah, me vem essa raiva porque eu não estou sendo correspondido da forma que eu queria. Você vai ver que tem outras coisas por trás ali que é muito maior do que aquilo, né? É uma forma de evitar o contato. Isso também é muito do masculino, né? O feminino faz mais contato com essas emoções, né? Faz mais contato com, deixa eu ver o que que eu tô sentindo e sente, né? Se permite E o sentir. masculino traz isso para a consciência. Vê como é que é uma dança o tempo todo? Eu vou me Sim. permitir sentir, né? Eu falo muito do tarô que tem as duas cartas, né? O sol e a lua. Então, quando sai a carta do sol, geralmente o sol tá pedindo uma ação ou consciência das emoções, Aham. né? Então, ou seja, não adianta também eu só ficar no profundo. Ah, eu sou Sim. muito profundo, que não sei o quê, vivo demais minhas emoções, eu sinto demais. Ok, mas aquilo que você sente tem um significado para sua vida. Uhum. E qual que é, né? Aí vem a energia masculina, né? É a polaridade. Para de falar de energia, né? A polaridade é porque muita gente confunde energia com algo que é fora, né? Sim. Nós somos seres energéticos, né? O tempo todo a gente está aqui trocando A palavra energia ficou uma palavra energia. que virou muito geral, É né? algo que sempre tem Assim, que mexer, como se a banal, gente não tivesse, como se o corpo não gerasse energia o tempo todo para estar vivo, né? Através dos alimentos, por exemplo, Uhum. né? E ele precisa de energia para estar vivo. Ou seja, a energia ele é tudo que move o que está vivo, né? Vamos dizer, quando a gente fala de energia, é isso. E a gente pode polarizar, né? Só que essa polaridade, muitas vezes, ela pode ser uma tentativa de ser calcificada, né? De ser fechada dentro de parâmetros culturais, que aí entra a Sim. masculinidade, Uhum. né? E a feminilidade, vamos dizer Sim. assim, né? Mas hoje em dia a gente fala assim, muito dessa masculinidade, somente a masculinidade tóxica, Sim. né? Que é essa parte que vai chamar a gente para rever culturalmente aquilo que está dentro de um, sistemicamente a gente fala, né, sobre uma consciência arcaica, Uhum. coletiva, né, que está dentro do nosso sistema familiar, muitas vezes também, porque ele é muito maior que o nosso sistema familiar, né, em que ali estão as nossas introjeções, Sim. né? Então, o ser homem, hoje, se a gente for perguntar para alguém que está dentro dessa consciência arcaica, né? Ele vai falar, ser homem é ser um Uhum. homem housekeeper, né? Ele é provedor, ele é o que... É engraçado o quanto que eu vejo isso na internet hoje, né? Falando assim, o homem é aquele que está para proteger a família, É, né? exatamente. Ele é o protetor, ele é o O provedor, provedor, né? protetor, né? É o guerreiro, né? Isso, É o o cara que é o herói. cara que, ou seja, que sai para caçar, para trazer o alimento de fora e que ao mesmo tempo é o que traz segurança para casa, né? É o que protege a casa do que vem de fora, né? Tem essa questão dessa proteção contra os perigos externos, Talvez né? tenha feito sentido na Idade Média, Exatamente, né? Em algum né? momento isso foi útil, É que né? talvez a gente não tinha como, não tinha um policiamento, não tinha uma política, né? Sim, Em cima disso, assim, né? De educação, de coisa. sim. Então talvez isso em algum momento fez sentido para a sociedade sobreviver, Deixa eu buscar água né? ali. Vai lá. Então, eu vou agora buscar água, gente, no meio do podcast. Eu amei. Pera, deixa ele voltar. Eu Eu não vou consegui explicar. concentrar. Eu vou explicar, é porque eu tô com a sinusite atacada, tá muito Ai, seco o tempo, né? Então,
Se eu não ficar tomando água o tempo todo, eu começo a tossir e aí já E era. aí já era Então podcast, já vai era ficar só tudo. uma tosse aqui. Então tem que Eu estar tomo água igual sempre. passarinho, né? Então esse copo aqui é capaz de Dura para estar 3 dias, né? 3 dias aqui, dura pra É, 3 episódios. eu preciso estar sempre colocando, molhando aqui, né, as vias respiratórias. Sim. Então, falar de masculinidade hoje, a gente leva em consideração tudo isso que é muito mais sobre uma cobrança do que sobre uma condição. Né? É Uhum, cobrado de que o homem seja masculino, né? Só que ao mesmo tempo, existem mulheres com essa cobrança também de sim, viver, de sobreviver a esse masculino. Então acaba aquilo que eu excluo, eu me torno, né? E é um assunto bem profundo e muito difícil muitas vezes de ser falado, porque não é de forma rasa, né? E tem casos e casos. Eu não posso chegar aqui e falar assim, sim. as mulheres estão se masculinizando e os homens estão ficando cada vez mais femininos e isso é um problema, né? Talvez a nossa geração agora está entrando em contato com questões que a outra geração não entrou, Uhum, né? Hoje, homens poderem fazer terapia, sim, né? Poderem falar sobre o que sentem, poderem falar sobre os desconfortos que têm. sim. Né? Hoje a gente percebe que tem um aumento, Poder não é chorar, muito né? grande, 90% ainda das pessoas que procuram terapia, né? É. Isso não é só entre a gente, mas eu percebo conversando com outros terapeutas também, Uhum. são mulheres ainda, É, né, né? terapia de forma geral mesmo, né? Tanto uma terapia acompanhada, né? Ou como uma terapia holística. O universo feminino é muito mais aberto para isso, né? Ele busca mais, que o feminino é isso, É, né? sim. Eu preciso de ter um sentido aqui, né? Então Uhum. eu busco, todas Olha as mais, muito mulheres, mais pro interno, né? muito Pra mais. si, enquanto o homem E tá não lá, quer não. dizer que tem que ser assim, Sim, né? A gente falou no dia do sim. podcast dos Mulheres Partilha, né, sobre o quanto que a questão do feminismo hoje não é sobre masculinizar mulheres, né, ou briga entre sexos, embora exista, né? Uhum. É, Só que agora de forma muito mais consciente, acredito eu, percebo muito mais isso, né? Uma piadinha, por Sim, exemplo, qualquer, ela não passa totalmente ilesa hoje, né? Sempre tem, ó, pode ter 10 pessoas, uma pessoa vai estar ali consciente, aquela piada muitas vezes é tipo assim, oi? sim. Né? Então, geralmente nos ambientes, pelo menos vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar consciente que aquilo talvez não se aplique mais. Tipo assim, não é sobre briga nem guerra dos sexos, né? Uhum. Embora ainda seja. É, Mas é muito mais sobre eu estar consciente do meu movimento, da minha polaridade, de como que eu vivenciei esse masculino e feminino dentro de mim, para que fora eu consiga lidar de uma forma melhor, Sim. né? Então começa com a gente mesmo, né? Esse pelo menos para os homens héteros hoje, né? A masculinidade, gays também, né? Mas essa masculinidade é muito mais, ela é cobrada de forma talvez mais consciente, mas também ela é muito mais colocada em xeque de forma consciente Uhum. também, né? Colocado na mesa muitas vezes, né? De Sim. chegar e de falar assim, ei, você não precisa ficar me ensinando o tempo todo o que eu tenho que fazer. Uhum. Né? Eu fui uma viagem agora, né, há pouco tempo, e foram dois homens, né, e uma mulher, né, então fomos um trio. E em alguns momentos eu percebi o quanto que isso é tão introjetado dentro da gente, Sim. né? Porque tinha que fazer passeio, estava em outro país, né? Assim, tudo. Ela chegava e falava assim: olha, eu olhei aqui que não sei o quê. Eu olhava assim: nossa, mas tá tão perto assim. Olha direito, sabe? Uhum. Tipo, né? Como que é, É uma era coisa tão, diferente quando um outro homem fala. uma coisa tão cultural que a gente nem percebe, né? E tem que Assim, perceber. E é preciso. exatamente. Eu conversei com ela Sim. sobre isso. Ainda falei: isso é engraçado, né? Quando você fala, eu coloco em Eu dúvida. retruco, assim, né? Fica uma pulguinha atrás. Será que tá certo, né? Deixa É. eu conferir, deixa eu Né? confirmar. E que me levou para uma vivência com a minha mãe também, Sim. né? Eu com a minha mãe, a gente sempre teve isso, assim. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de soltar informação. Tipo assim, eu acho isso, né? E às vezes aquela informação não estava totalmente certa, né? Então sempre que ela falava alguma coisa, eu já, será que ela tá certa? É por isso que eu bebo água, viu, gente? Será que ela tá certa? Né? Então, trazer essa vivência, Sim. muitas vezes, né? E perceber como que era a minha relação com a mamãe, né? Como que isso pega o universo da mulher, Uhum. né? E como eu, como homem, vou dar alguns significados para isso e vou tentar, às vezes, tirar a autoridade mesmo, Sim. né? Ou desacreditar. Então, não quer dizer só porque a gente tem consciência que isso não vai acontecer. Uhum. Quando a gente tem consciência, a gente tem Começa a perceber, mais um né? trabalho, É.
né? Que Sim. é se lapidar mesmo. Tipo, olha, isso não tem mais a ver. Eu tô falando de pessoas, né? Igual, por exemplo, eu faço terapia há muito tempo, né? Sou terapeuta. E mesmo assim, em alguns momentos, aquilo vai me atravessar, Sim. né? E não é sobre alcançar uma perfeição, né? É sobre se perceber, Uhum. né? E fazer os ajustes necessários para isso, né? E o que eu acho importante da gente pegar nesse ponto também, né, é que, nossa, eu percebo isso, meu pai é muito isso, ou meu avô é muito dessa forma, e a gente começar a tratar isso como uma exclusão desse masculino também, né, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Não é sobre isso também, não. Não é de, existe um masculino certo, um masculino errado, nós temos que seguir o certo e aquele pessoal que está lá errado, vamos excluir todo mundo de lá, né? O, o, o importante primeiro é que eu me perceba, né? Que eu comece a perceber o que faz sentido para mim, porque a gente é tão introjetado, né? Como o Ed falou, o que é introjeção? Vou falar um pouquinho do que é introjeção, né? Que é são conceitos que vieram de alguém antes e que a gente simplesmente engoliu aquilo lá seco, sem fazer Sem filtro. sem nenhum filtro, sem fazer nenhuma avaliação, sem refletir sobre aquilo, Não tem simplesmente, maturidade para isso também, sim, né? Geralmente na infância simplesmente, que isso acontece, as introjeções. que é exatamente isso, né? Alguém fala qualquer coisa, você aceita aquilo lá como uma verdade absoluta, aquilo lá entrou, vai pro seu inconsciente, no seu inconsciente aquilo é sempre uma verdade. Então, muitas Você vezes você nem, desenvolve crenças a partir disso, aliás. Né? sim, e aí você nem percebe mesmo que você tá, quando você tá fazendo muitas introjeções, você nem percebe, né? Existem umas introjeções bestas, assim, que a gente percebe, eu morando com a Isa, assim, né? A gente percebe umas introjeções, nossa, que vem, que não chega a atrapalhar, mas que a gente percebe do tipo, tem coisa que ela guarda na geladeira, tem coisa que eu guardo fora, Sim. né? E fica aquela coisa, mas por que você colocou isso na geladeira? Lá em casa sempre ficou dentro da geladeira. É. Assim, não, porque aí, o que acontece com uma introjeção? Quando você questiona a introjeção, a pessoa tenta justificar. E na hora que ela vai tentar justificar, não tem justificativo, né? Não, porque não estraga. Ué, mas não estraga do lado de fora. Mas não, mas porque dura mais. Aí você começa a tentar, né? Assim, e a gente vai percebendo que a gente é cheio dessas introjeções, né? Tanto um lado quanto o outro. Né? E isso serve para isso também. O nosso masculino, o nosso feminino, ele vem de introjeções, né? Aqueles papinhos que falam do homem não chora, é, olha do jeito que você tá andando igual viado, né? Começa a falar um tanto de coisa que você vai se moldando naquilo ali da forma que eu tenho que ser de tal forma, Sim. né? E que isso vai nos afastando de quem nós realmente somos. Esse é o primeiro ponto, que é importante que a gente busque quem nós realmente somos, é que a gente centralize. Mas é importante também que quando a gente faça esse movimento, a gente não exclua esses outros aqui, Então, é uma né? cultura de gerações que vai entrar em choque, Sim, muitas vezes, né? sim. É, a gente percebe. Eu tava vendo alguém falando sobre os jogadores de futebol, né? A estética deles, como vai mudando com o tempo, Uhum, né? Um jogador de futebol, ele era um ápice de um masculino, vamos colocar assim, na década de 70, sim. né? Então eram homens que bebiam, fumavam, É. né? Traía a E traía a mulher. mulher, era casado, muitos escândalos, É, 10 filhos sim. fora do casamento, né? Aquilo tudo lá, assim, era um universo em que os homens estavam olhando para aquilo o tempo todo e eles representavam esses homens de uma certa forma, Uhum. daquela geração, né? Pegava as mulheres mais bonitas e E gostosas, geralmente o né? arquétipo da mulher muito É, feminina, sim. né? Aí depois vieram as Marias Chuteiras, né? Que aí Uhum, já pega a mulher e já coloca um tipo de mulher específico, sim. né? Que eram modelos, né? Então, tipo assim, os homens olhavam para aquilo, pro futebol deles, que era algo que eles gostam muito, né? Tipo assim, nossa, jogar bola, gosto Uhum. disso, gosto de assistir, gosto de ouvir sobre esporte, Meu né? Essas ídolo, né? coisas. Começa a É o criar meu ídolo, ídolos né? naquilo ali, É né? hoje Sim. nós temos, né? Sim, sim. A gente vai chegar no hoje. Mas dentro dessa parte de olhar e falar assim, ó, é aquilo ali, né? Uhum, E eram homens geralmente mais rústicos, sim. né? Não tinha tatuagem, o cabelo era baixo, né? Então, as roupas eram sempre o básico do básico, né? Que era sempre se vestir igual meninos mesmo, né? Uhum, Que era uhum. shortinho, Roupa de futebol. roupa de futebol o tempo todo, né? Camisa de time, né? Essas Sim. coisas todas. Então, tudo isso reflete nesse universo de um masculino dentro de homens que pegam no esporte uma liderança, Uhum, né? Então, esses homens são líderes de uma certa forma, né? A gente tem na sim. política, a gente tem, né? Que resolve as coisas na porrada. A Não gente tem, tem não tem negócio de vários. conversar, tem que resolver. E aí vem o futebol feminino depois, que até hoje o povo da hora e vira e fala assim, nossa, nada a ver.
Uhum. né? Mulheres jogarem futebol. Por quê? Porque elas não vão ter essas vivências, Sim. né? Vão ser outros tipos de vivência. Né? Então a gente vai depois para uma geração em que os jogadores de futebol começaram a ficar muito milionários, foram para a Europa e lá, né? Basicamente tudo era muito requintado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então um começa a casar num castelo, né? E que, tipo assim, aí a mulher já não é uma Maria Chuteira, ela é quase uma princesa, Sim. né? É, entra dentro do universo da moda, as grandes marcas começam a Sim. patrocinar, né? Então eles começam a ser modelos, Uhum. né? Aí começa a mudar a estética. Aí já não vão usar só, não é só um tipo, é um cabelo do Ronaldinho, É né? o perfume. É o perfume de fulano, né? A gente vê aí Cristiano Ronaldo, Sim. né? O Cristiano Ronaldo, se ele fizer assim com algo, milhões são vendidos, né? Seja qual for, Uhum. né? Seja um air fry, né? Vai ser Sim. vendido mais porque ele tá usando, Sim. né? Porque ele, para muitos homens, ele é aquele ponto principal de Uhum. masculino, né? A gente vê o Neymar hoje também, né? Uhum. Ele é a referência, né? Complicado, complicadíssimo. Sim. Né? Porque agora eles vão começar a ter opiniões políticas, né? Não Uhum. vão só falar sobre esse universo do vamos jogar bola e vamos ser, né? Não é sobre ser brother mais, né? Eu tenho posições, né? Eu acho tal coisa, né? Eu vou essas questões de escândalos que a gente vê hoje também, dentro desses ídolos, né? As Sim. pessoas começando a ver, nossa, ele tem um humano, né? Ele fala merda mesmo, né? Não, mas eu gosto dele. Uhum. Tudo bem você gostar dele, né? E do que ele faz. Você pode olhar para aquilo e falar assim, Sim. nossa, ele é meu ídolo, mas ele foi bem maldoso, ou Sim. enfim, não foi legal isso que ele Como falou. tem outros, se a gente pegar na liderança espiritual também, né? A gente vai ter É. inúmeros casos também de fizeram algo ali que não era legal também, né? Então, assim, é sempre a gente saber filtrar, né? Se eu admiro alguém por algo, eu não preciso admirar a pessoa por tudo que ela é, né? E os homens e mulheres pegaram essas referências de masculino dos pais primeiro, né? Sim. Pra onde papai olha, né, Uhum. pra esse masculino. O meu pai, por exemplo, ele nunca usou brinco e nunca fez tatuagem, Uhum. né? Eu fui fazer minha primeira tatuagem tem um ano, né? Eu fui colocar brinco Sim. depois que meu avô morreu. Né? Então era muito sobre isso, assim. Eu lembro dele ver homens de piercing, tatuagem, falava sobre a índole daquele homem. Uhum. Né? Sim. Tipo assim, homem não usa tatuagem, assim, tudo, né? E eu mesmo me vendo como um homem gay, desde sempre, né? Uhum. Nunca, Ainda assim tinha essas nunca tive. questões Nunca tive essa. Eu falava assim, nem esse desejo aparecia, porque, muito tipo mais assim, inconsciente mesmo, né? aqui não vai entrar É, isso, né? Já é muito, talvez, eu ser gay, ainda vou colocar um brinco com a tatuagem ainda. sim. Né? Então vai ser muito mais difícil de ter essa vivência. Ah, então tem que fazer ao contrário do que eu preciso É. brigar com eles, então, sobre isso. Chegar e falar assim, não, você não gosta, então para eu quebrar isso eu vou ter que fazer o contrário. Você tem que entrar em contato para ver se isso é um desejo mesmo, Uhum. né? É o que você quer, né? Tá aí dentro aí, fazer uma tatuagem, colocar um brinco, é algo que tem a ver com você, Sim. né? Se tiver, você vai ter que colocar em xeque. Sim, agora se não tiver, tudo bem, não precisa fazer. É porque o primeiro ponto que a gente tenta fazer, né, algo natural do ser humano, é quando ele percebe que algo ali não, né, não cabe a ele, ele vai querer fazer o contrário, né? Então a gente faz muito isso com o nosso pai e nossa mãe, né? A gente pega algo na nossa criação que por algum motivo ali a gente não gostou, gerou um trauma, qualquer coisa que seja, e a primeira coisa que a gente fala pra gente mesmo é quando eu tiver um filho, eu não vou fazer aquilo com ele, né? E assim, eu vou fazer o contrário. A gente sempre vai para o contrário, né? O contrário, normalmente, a gente vê com a solução. E muito dessa, né? A gente até falou um pouco disso no Mulheres Partilha, que muito dessa briga do feminismo e tal vem desse lado do contrário, porque o contrário, em algum momento, ele é necessário para soltar, né? É como se você tá com um imã preso aqui mesmo, né? Você tá aqui, você não sai daqui. Para você conseguir soltar, você tem que fazer uma força muito forte, né? E às vezes essa força muito forte é desse do contrário, é onde você consegue colocar mais energia para arrebentar com aquilo, né? E muitas vezes é o que acontece é isso, arrebenta, né? Vai para agressividade, né? Vai para violência, vai para isso, para quê? Para romper, né? Mas não é o rompimento que é o caminho ideal também, né? Não é se manter no rompimento. Talvez eu precise fazer isso como uma revolta, eu vou lá, faço uma Isso, tatuagem para romper com tudo sim. que o São ritos de masculino, passagem, sim, né? exatamente, para romper com tudo que meu masculino fez aqui da minha família, eu vou lá e faço. Pronto, olha, eu sou diferente.
Tá, rompi. E agora? Mas não precisa ficar preso no discurso também. Exatamente. Eu não preciso. Agora eu tenho que ser sempre o O contrário que acontece deles. muitas vezes eu vejo é isso, né? A pessoa se prende no próprio discurso. Eu tenho que sustentar isso agora, já que Exatamente. isso foi minha É. escolha. Acredito que a gente precisa aprender, sim, a sustentar as escolhas. Mas a gente muda de opiniões, Sim. né? A gente vai amadurecendo, vai vendo quanto que umas coisas são necessárias e outras não. Em algum momento, sim, eu vou ter que ir pra rua, por exemplo, e falar que eu quero votar, e gritar, Uhum. Sim. né? E quebrar mesmo Sim. coisa, Em algum momento vai ser né? necessário, Vai ser né? necessário esse movimento, né? Porque, igual a gente tá falando de polaridade, imagina, só polarizo assim, né? De repente, isso aqui não tá funcionando mais para um coletivo, Uhum. né? Então é o coletivo que vai ter que se movimentar para isso, Sim. né? Então o que está acontecendo hoje nessa geração hoje é uma geração mais intelectual, vou dizer assim, né? Que muitas pessoas hoje têm livros que falam mais Uhum. sobre Tem mais assuntos, acesso tem mesmo, mais né? acesso graças à internet, às redes sociais. Então a gente não tem acesso se realmente se não quiser. Sim. Só se quiser se alienar mesmo quanto a Uhum. algumas coisas, Viver na sua bolha, né? né? Porque mesmo, igual, minha bolha, eu não assisto Big Brother, mas depois de Big Brother eu sei tudo que tá acontecendo. Né? Que aí não, a informação não Sim. vai chegar até mim. Uhum. Seja num grupo de amigos, seja no Instagram, seja onde eu tiver, vai ter esse assunto acontecendo, né? Em algum momento. Uhum. Ou seja, hoje não tem como a gente se alienar do que é real, do que está acontecendo. Então já eu posso ver aquilo e trazer isso para o meu processo de agora, Sim. né? Então, por exemplo, questões tava falando no início, né, desses homens hoje, né, dos podcasts, os Red Pills, né? Eles estão lá é, ensinando coisas às vezes absurdas sobre Sim. masculinidade, né? E a gente tem que também diferenciar algo que é essa questão que a gente percebe muito, que é o conservadorismo, né? Então, ou seja, o que que eu preciso conservar, né? Uhum. Eu conservo o que funciona. Uhum. E tudo funciona durante um tempo e uma época. Depois aquilo para de funcionar. Tudo que chega no seu ápice vai virar o contrário em algum momento, né? Então, tudo que precisa ser conservado é o que funciona, Sim. né? Ah, mas isso funciona para mim, na minha subjetividade. Ok, mas aí essa pauta que a gente está trazendo, ela é coletiva. E aí? Sim. Ela não é sobre você só. Não é sobre a sua família só, né? Tudo bem se você é uma mulher que escolheu ser dona de casa Uhum. e ter 6 filhos e viver para um homem polarizado dentro de um masculino e você polarizado totalmente dentro de um feminino. Ou ali nessas polaridades também vocês têm um acordo ali, conseguem viver bem, Sim. né? Mas quem não tá pra viver isso, tá errado. Né? E você vai começar a ensinar pessoas que esse é o modo certo porque é certo pra você, Exatamente. né? E não levem em consideração todo esse coletivo, tudo aquilo que tá trazendo. São novas introjeções, sim, que estão vindo aí, Uhum. né? A gente não passa ileso a isso. Então essa masculinidade hoje né, dessa galera aí que tá vindo ensinar para os homens e para quem não tem referência, como eu disse, muita gente tem a referência do pai. Sim. E o pai, né, pegou do avô, né, enfim, bisavô, aquilo foi vindo. Cada um tentou dar um jeitinho ali de ser um pouco autêntico dentro do que pôde, né? Mas ainda tem algo ali sendo conservado, Uhum. vamos dizer assim, né? Sim. E se eu percebo que ali não tem um masculino que está me ajudando, por exemplo, aí eu começo a ir para as pessoas de fora, né? Vou Vou buscar esse procurar outro lugar. onde? No líder espiritual, Sim. né? Como eu disse aí, né? No líder esportivo, Sim. né? No chefe, E hoje tem os nas influencers, né? pessoas e os influencers, né? Que É. basicamente não fazem nada, A não né? ser ficar Falando, influenciando os outros. é, né? E não tem influência sobre a própria vida, muitas Sim. vezes, né? A maioria tá muito perdida também. Uhum. Então eu vou procurar uma guiança masculina de algo, e essa guiança masculina é algo meio fetichizado hoje, é um negócio muito doido, né? Você vê aí Pablo Marçal, né? Tá cheio de gente lá Uhum. seguindo um líder da escola que nunca olhou pra ele, sabe? Quando era criança. Sim. Aquele menino que sempre falava as coisas, que era o líder de escola, que sempre tinha o descolado, que tinha resposta pra tudo. As pessoas passaram. E essas pessoas nunca foram vistas por ele, né? Aí de repente alguém me vê, né? E eu posso Uhum. ficar mais próximo das ideias dessa pessoa, né? E suprir esse buraco dessa criança que nunca Sim. foi aceita, né? Ele é basicamente esse modelo, né? É o pai ausente. É o pai ausente, é o. É
o arquétipo daquele homem, do menino, né? Porque ele é um menino, né? Daquele menino que fala coisas e inspira, Sim. sabe? Me dá é, razão de vida, né? Eu tô vazio de desejo, de vontade. Eu tô aqui Uhum. totalmente esgotado. Eu trabalho muito, eu não faço as coisas. Eu vou, pago uma vivência, o cara chega lá e me manda bater no peito, gritar, né? E eu saio de lá uma águia, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Se você não for uma águia mesmo, você não vai sustentar Não vai. isso. Não adianta querer ser águia se você é uma tartaruga. Seja uma boa tartaruga, sabe? Sim. Se você é uma tartaruguinha, seja a melhor tartaruga que você puder ser. Agora não tenta virar uma águia, porque isso não vai dar certo. Esse é o problema, né? Porque é ensinado que você precisa ser águia, É o né? símbolo dos Estados Unidos, né? É o símbolo É, americano. Então, sim. tipo assim, seja americano. Então você vai ficar naquela luta ali contra você, porque aí quando você vai para uma imersão, é fácil você conseguir elevar a energia, né? Assim, com alguns exercícios, isso vai trazer energia mesmo. Só que aí você vai estar energizado, você vai falar, nossa, isso aqui fez sentido para mim. Eu saí daquele do que eu tava ali, agora eu tô muito diferente, né? Então isso para mim é bom, né? Naquele momento realmente vai dar um efeito, né? Mas é isso que você colocou. E na hora que você vai embora, como é que isso fica? Né? Você consegue manter, você vai descer, como é que é aí que você vai se perceber. Ali você tá indo no efeito manada, né? Tá sendo bom pra manada inteira, então tá sendo bom pra mim também, tô sentindo aquilo, e na hora que você vai embora, como é que isso fica? Né? Eu consigo manter essa, que você falou aí, né? Eu consigo me manter sendo águia, eu ainda sou uma tartaruga brigando pra voar, Eu não posso pulando, ser uma tartaruga. não Gente, se posso ser uma você nasceu tartaruga. tartaruga, né? Claro que isso é simbólico, tá, gente? Ninguém, nós somos... Sim. Mas eu sou uma tartaruga? Não. Tô Será que eu falando de sou uma, uma águia ou tô uma falando de uma tartaruga, questão né? de ritmo, de vivência, até de alimentação, Sim. sabe? Banho gelado, gente, não é pra todo mundo, Uhum. sabe? Ah, mas fulano faz. E é bom. E é bom pra ele, olha como é que ele fica, né? Tem Sim. gente que o banho gelado vai ser um ótimo remédio, tem gente que não. Tem Uhum. gente que funciona à noite, tem gente que é diurno, sabe? E tem gente que muda de acordo com a fase da vida, Sim. sabe? Tem gente que era diurno durante uma época da vida, depois fica noturno depois de uma outra época, né? E briga com isso. Não, eu sempre fui assim. Sim. Gente, nós estamos em constante movimento de mudança, né? Então, o que que o masculino de hoje, essa masculinidade cobra, é algo engessado, né? E o feminino vem para fluir. Então, muitas vezes o preconceito que existe hoje não é só contra a mulher, é contra tudo que é feminino. Hoje não, né? Esse preconceito, essa introjeção que a gente tem, não é só contra o que é mulher, né? Mas é contra tudo que é feminino, tanto em homens quanto em mulheres. Uhum. Qualquer coisa que lembre esse feminino que possa fluir na Sim. vida, né? Que possa. Isso não pode, sabe? Isso não pode, porque senão não funciona. Passa a ser mais maleável, né? Não Mais, pode mais ser redondo, né? maleável. O masculino é isso. O masculino é engessado, é o Ele é mais quadrado, né? engessado. Na figura geométrica aí. E ele precisa de enquadrar É para tudo no ter quadrado. consciência e saber o que fazer com aquilo. Mas em Sim. algum momento aquilo se quebra e flui. Isso é a polaridade, o yin e yang, né? Aquele desenho que a gente vê, né? Das bolinhas. O preto no branco, o branco no preto, Uhum. né? Dentro do masculino sempre tem algo do feminino. Sim. Sempre dentro do feminino tem algo do masculino também. E eles estão girando, né? O tempo todo. O movimento ele continua acontecendo. Esse simbolismo é muito importante para a gente se conhecer, né? Eu estou numa fase, por exemplo, agora, em que eu preciso. Eu gosto tanto de sair quanto de ficar em casa, Sim. né? Aí não, mas quando eu tinha 25 anos, eu gostava só de sair, eu não gostava de ficar em casa, né? Uhum. Eu morava com meus pais, era um saco às vezes ficar em casa, né? Então, tipo assim, então eu gostava mais de sair talvez por causa disso, né? Então era mais mais Talvez noturno até por causa energia disso, mesmo, né? né? Assim, Hoje não, hoje é a você mesma precisa proporção. gastar a energia do corpo, mas você não consegue ficar sentado durante muito tempo, porque você precisa gastar energia, né? Como Né? é que E você gasta hoje energia? é o Você vai contrário, né? A gente sem. sai, né, Diogo? A gente precisa. Já pensou em voltar? A gente aqui, quarentões, eu quase, ainda não, faltam 2 meses, né? Mas já é um outro rolê. Sim, E aceitar isso é muito importante, até com o tempo da vida, né? sim. Porque a gente percebe hoje essa masculinidade, ela prega uma juventude nos homens que eles têm que ter a vida inteira. Eles têm que ser Uhum, viris o tempo todo, sim. trabalhar o tempo todo, no mesmo ritmo e da mesma forma. E não é assim, né? Um homem de 20 anos é diferente de um homem de 30, é diferente de um homem de 50, né? Uma mulher também de 20 é diferente de uma Sim. de 30 e diferente de uma de 50. E acontece muitas vezes a gente quer ter energia de 20 anos, e a gente não tem mais, Uhum.
né? E é preciso escolher e fazer escolhas mesmo, né? Quer viver naquela eterna juventude lá, né? E, Assim, né? E começa a ver igual o que que a gente percebe. Aí vamos falar mais uma vez sobre a vivência dos homens, né? Eu chego aos 50 anos, geralmente eu me separo, porque a mulher, né? Geralmente a mulher vive com um homem 30 anos e chega e fala assim: Nossa, eu não quero mais você, porque depois de 30 anos eu descobri que sim. você não vai mudar, né? E eu preciso pelo menos gozar, né? Um exemplo básico, Uhum. né? E com você eu vejo que não tem muito isso, né? Ele vai e pega a mesma idade que ele tinha quando casou, ele casa com a menina que tinha a mesma idade que a esposa tinha na época, Sim. né? Que é 25 anos, 20 Aí anos, começa a moldar ela de novo. né? E ele vai fazer o quê, basicamente? Brincar de carrinho, né? Que é trocar de carro toda hora, né? Que não sei o quê. Os conceitos desses homens é o quê? Eu preciso ter dinheiro, que com dinheiro eu consigo comprar uma boa mulher, um bom Sim. carro, uma boa casa e fazer as coisas, Uhum. né? Então é isso que é o esperado. Eu compro essa, Eu compro essas essa coisas, felicidade. né? Porque basicamente vai ter sempre uma mulher precisando de um homem para sustentar ela, Sim. né? E aí a gente entra, né, nessas questões que é o que mais, que é o maior desafio dos homens. Hoje em dia a gente vê muito isso em terapia, né? Que é os homens chegarem nessa idade e tá se questionando carreira, questionando tanto que trabalho, questionando sucesso, questionando é, a relação com o dinheiro, né? Porque ele ficou esperando que tudo aquilo ali acontecesse, na verdade não acontece, né? Talvez acontece por um momento, por um período, né? E aí vai, tira foto, posta, não sei o quê, mostra para os outros, mas fica aquela coisinha, pô, tá faltando algo, né? E tá faltando algo, aí entra nisso que a gente falou, ele não se conecta com o sentimento, isso, E geralmente tá faltando duas coisas. Se responsabilizar pelas escolhas que fez, sim, né? Que geralmente é uma tentativa de não se responsabilizar pelas escolhas que fez. E a outra é a capacidade de desejar de um novo lugar, uhum, né? Geralmente o homem, quando ele procura terapia, ele tá perdido nessas duas fases, sim, né? Precisa me responsabilizar, tipo, nossa, eu tenho uma família, né? sim. Ah, mas eu não quero ter família. Ok, mas você tem, você precisa se responsabilizar por isso, né? Ah, mas eu vou me separar, porque o homem é assim, quando ele descobre que ele quer se separar, ele se separa no outro dia. A mulher, no dia Uhum. que ela descobre, ela fica 10 anos 10 aí, anos ainda, com certeza. né? O homem Sim. descobre num dia, no outro dia ele já fala assim, nossa, vou embora, né? Já começa a entrar pro jogo de novo, Uhum. né? E namora, casado, né? Ah, já que Enfim. eu vou me separar, deixa eu É, já já vou começar a arrumar uma arrumar outra minha coisa, próxima vida separou, aqui, já né? vai. Tá num outro relacionamento, Sim. né? Geralmente uma outra mãe, né? Que ele procura, na amante, né? Que a Uhum. mulher para de ser, em algum momento a mulher se recusa a ser mãe e ele precisa dela, então ele procura na amante essa mãe, né? Então, e alguém que vai precisar dele, ou seja, é alguém cada vez mais preso dentro disso, né? O que a gente está falando sobre isso? É que realmente essa capacidade de se responsabilizar é o que os homens precisam entender hoje. Eu preciso me responsabilizar por aquilo, pelas escolhas que eu já fiz e os Uhum. desejos que eu quero a partir de agora, né? Com uma nova consciência, com uma nova maturidade, né? Não dá pra falar que o mundo é meu, Sim. mas Mas isso muitas vezes vem exatamente por não saber desejar. Né? Assim, não ele não sabe, consegue entrar em contato com o né? desejo dele. Então, o que que ele faz? Fica comprando o que que é vendido. Né? Assim, o que Por que esses vem. ídolos, por essas Exatamente. O que que é pessoas, vendido né? pelos ídolos, por esse pessoal que fala, né? Essas referências, né? Essas influências. Ele vai pegando, né? Alguns líderes políticos, né? Vai pegando essas referências, compra aquilo como um desejo dele e vai vivendo aquilo ali. Não, a Com um vida é isso. propósito, né? A vida é isso, a vida é isso. Ah, mas falta algo, mas tudo bem, vamos continuar, uma hora dá certo, ainda preciso. É porque eu não troquei de carro, é porque eu não comprei um apartamento melhor, é porque eu não troquei por uma mulher mais nova. É. Né? Tá sempre colocando no externo algo ali que vai solucionar algo dele, E né? até tem uma outra polaridade, tem uma outra polaridade, uma outra forma também, que é o homem que depende da mulher desejar para que ele viva, Sim, né? A mulher deseja, eu vou lá e executo. sim. Esse é o housekeeper, né? Ele Uhum. vai chegar e falar assim, dentro da Vai minha realizar família, a ali, né? mulher é aquela pessoa, ela quer uma casa nova, ok, então eu vou lá e eu Sim. tenho que ir lá e conquistar a casa nova. Ela quer mais um filho, então tá lá fazer um filho nela, Uhum. né? É, isso tudo é um problema, se a gente for falar assim, né? Pessoas estão, às vezes estão vendo aqui, assistindo a gente, estão meio angustiadas e agora, nossa, eu sou assim. Nossa, eu tô assim. Sim. Nó, o que que eu faço agora? Nó, e não sei se é diferente disso, Uhum. né? Isso tudo é a crença da introjeção, Sim. né? Precisa entrar em contato primeiro com isso. E esse podcast está sendo o primeiro contato que você está tendo com alguns tipos de novas consciências, vamos dizer assim,
fica um pouco nesse lugar sem Sim. fugir dele, né? É a frase que meus clientes odeiam muitas vezes, meus alunos Não é pra também. separar amanhã, né? Que a gente acabou de falar aqui. Respira nesse lugar. Sim, Respira um pouquinho nesse lugar. sim. Porque é a falta de respirar nesse lugar, muitas vezes, que adoece, Uhum. né? Ou que você se vê muitas vezes preso dentro de algo que em algum momento foi sobre entregar ao papai uma vida boa, depois foi para entregar à sociedade, depois para entregar para os meus amigos, começa a virar uma disputa constante de você Sim. com você mesmo, porque disputa não é com o outro, nem sempre o outro está disputando com você, né? Começa a ser esse jogo de vida, né? E eu preciso manter. E como eu não consigo sair disso, eu preciso procurar pessoas que também têm esse discurso. Então, eu começo a seguir pessoas assim. Uhum. Né? Vou seguir pessoas que falam que é assim mesmo, que eu tenho E que. começa a buscar essa competitividade mesmo, né? Precisa vencer alguém, né? Como não olha pra si, começa a buscar no outro, né? Então compara muito com o irmão, né? Com o amigo, mas o cara que formou comigo na minha faculdade, ele tem um carro pior do que eu, né? Ou então ele começa a fazer essas comparações mesmo, não só onde que eu moro, onde que ele mora, como se isso fosse trazer um alívio, um conforto ali, né? Ah, não, mas eu tô sendo um homem melhor do que ele, né? A Ou mulher tem muito mais homem, né? a mulher tem isso na comparação muito pela estética, né? É Sim. fisicamente. A mulher vai olhar da questão Mas isso ainda é uma introjeção de homens, né? Tipo Sim, assim, vocês não têm que sim, preocupar em comprar carro nem nada. Fica bonitinha pra exatamente. mim, É, sim. né? Fica Eu te bonitinha, mantenho né? jovem, né? Tem que ser jovem e bonita, Uhum. né? Não pode envelhecer. E que bom que essas novas gerações de agora, né? Não a nossa, né? Mas essa que tá vindo Sim, agora, a nossa do mesmo jeito, né? É, tem que mesmo cada vez mais tomar consciência. Essas estão vindo agora, eu tô começando a falar assim, não, acho que eu não preciso uhum. Atender a isso, né? atender isso, não. Até porque eu tô vendo que o povo não tá muito feliz, Sim, quem tá atendendo, sim. né? E talvez o que tem muito de cobrança hoje, né? Bom a gente falar sobre isso, tanto em homens quanto mulheres, esse masculino, né? Do mundo ser masculino, né? Do capitalismo, da Uhum. sociedade, nossa cultura, né? A gente tá falando de Brasil aqui, né? Aqui no Brasil, essa cultura do trabalho enquanto eles dormem, faça o tempo todo, né? Tudo bem, você pode trabalhar enquanto eles dormem, fazer o tempo todo, mas desde que você faça consciente de que aquilo é algo que é seu. Não é só uma cobrança Sim. externa. Para atender alguém. Uhum. Geralmente há essa masculinidade totalmente distorcida que a gente chama de tóxica hoje, Exatamente. né? Então se questione, respira um pouco nesse lugar mesmo, de olhar e de falar assim, olha, talvez o meu ritmo seja outro. Sim. E o meu ritmo pode dar certo. E dá. E para quem que eu tô querendo provar algo, É, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante para ser feito mesmo. Para quem que eu tô querendo provar isso? É pro meu pai, é para meus amigos, é pro meu ciclo social, né? E quando a gente começa a para perceber Deus. isso, porque a gente começa a querer provar tanto que a gente muitas vezes está numa batalha ali que não é nossa, porque eu só quero provar para alguém, para algo ali, para o que quer que seja que eu consigo fazer aquilo, né? E às vezes eu nem quero, né? Não é algo meu mesmo. E tudo bem não querer, vai doer. Sim, Talvez olhar para isso e falar sim. assim, nossa, mas eu moldei minha vida toda Depois de tanto tempo eu vou para descobrir isso, isso, eu né? vou descobrir que não é assim. É melhor antes. Melhor agora do que nunca, né? Uhum, Então, se abre para isso. Nem que seja um pouco. Eu aconselho todo mundo que tá ouvindo esse podcast, que sentiu que tem algo aí a ser visto, que trouxe algum insight, que procure ajuda terapêutica, sim. né? Eu e o Diogo, a gente está aqui disponível. Tem vários terapeutas também aí A gente disponíveis está dentro disponível desse como lugar. terapeuta ou como indicação também, né? A gente Sim, a pode gente indicar, nossa, indica. eu preciso de alguém que seja X, olha, a gente conhece, Sim. né, Né? tal pessoa, não tem intimidade para fazer com vocês, né? Eu não consigo me abrir porque eu conheço, né? Não por isso, né? Assim, a Tem gente pessoas que tem podem um, ajudar e procure ajuda, porque sozinho, muitas vezes, tem, é mais da caverna, uhum, né? E dentro da caverna não tem resposta, já dizia Platão, né? Então, na caverna, as respostas não estão na caverna, né? Elas exatamente. estão fora da caverna. Tá na luz, tá na consciência, né? Então, usar esse masculino. Então, pra gente finalizar, a gente podia falar um pouquinho sobre o que que seria uma masculinidade saudável hoje, né? O que que seria saudável dentro desse masculino? Justamente
a tomada de consciência para mim hoje, acho que Exatamente. é Eu o acho que é maior. o autoconhecimento mesmo, né? A busca por se conhecer, por se moldar da forma que quer ser, né? Assim, quanto menos introjetado a gente consegue ser, quanto menos introjeções a gente tem, a gente vai começando a ser mais saudável, porque a gente consegue ser mais nós mesmos, né? A gente consegue ser mais inteiro, né? Eu consigo trazer o Diogo que o Diogo realmente é, né? Eu consigo ver o Ed do Ed que ele realmente é, consigo, né? Que são esses dois lados. A partir do momento que eu vou me autoconhecendo, que eu vou me percebendo, vendo o que eu tenho de diferente ou o que eu tenho de igual aos outros, eu consigo perceber isso no outro e aceitar melhor que o outro seja diferente, né? Assim, eu paro de brigar que tem que ser de tal forma. Eu falo assim, não, tudo bem que eu ainda seja e que o outro não seja. Né? Assim, agora que eu percebo que isso é meu, eu percebo que ele também tem algo que é dele. E a gente pode ter relações mais autênticas, mais verdadeiras, né? Aproveitar para falar da nossa Sim, relação. sim. Eu e o Diogo, nós somos muito diferentes mesmo, assim, Uhum, né? Em temperamento, em sim, polaridade, em sexualidade, né? Em tudo, a gente é muito diferente, né? E a gente consegue ser amigo, né? Consegue ser sim, sócio, consegue fazer. Então, existe lugares de vínculo mesmo, sabe? De quando a gente se conhece, a gente vê e fala pro outro e fala assim, eu admiro tanta coisa no Diogo, né? uhum, E sei que é recíproco também dele sim, em com mim. E essa certeza. admiração faz a gente capaz de fazer um trabalho igual a gente faz aqui e outros também, Sim, né? Aliás, obrigado por isso. a gente consegue enxergar o outro, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente não consegue perceber que não é todo mundo igual a gente, né? E eu te Sim, agradeço por isso também, que a gente sim, que é o que traz grandeza pra gente mesmo, sim. né? A gente poder saber que cada um é cada um. E quando eu vejo que cada um é cada um, eu me aceito muito melhor, Muito melhor. né? Porque eu sei que eu posso ter um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho desse outro. Porque eu paro de ter só essa referência, né? Eu paro de ter aquele ídolo de referência que eu tenho que ser igual a ele. Existem vários tipos de homens diferentes, de mulheres Sim. diferentes, em polaridades diferentes, de formas diferentes. Águias, tartarugas, lesmas, borboletas, É, né? E quando eu percebo essa minha essência, aí a gente chega a falar de essência agora, né? Essa essência em mim eu consigo viver da forma mais leve, mais saudável, né? E ter relações dentro desse lugar também. Né? é isso. Acho que esse papo foi muito bom ter, né? Muito Muito importante. importante. E lembrando, se É, você sentiu algo aí, algum incômodo, sim, procura ajuda. sim. O momento talvez seja agora, né? De começar a rever alguns tipos de conceitos. A gente basicamente hoje falou de muitas introjeções, muito do coletivo. Quando a gente fala de masculinidade hoje, a gente fala de Uhum, um coletivo. sim, Né? A gente não fala de algo só que transpassa uma pessoa, não tem como fazer isso sem pegar essa consciência arcaica, né? Então a gente trouxe bastante dessa consciência arcaica para você ver como você está inserido nela, uhum. né? Em vez de tentar romper com esse coletivo que muitas vezes você vive, não é nem esse caminho, não agora, né? Sim, Pode chegar uma hora que seja, mas como a gente estava falando mais cedo, né? Que o homem, quando ele resolve separar, ele vai lá no outro dia, ele já começa a separação. Não faça a mesma coisa também com as suas relações sim. agora, né? Eu percebi, nossa, agora eu percebo que o tanto que meu grupo de amigos é fora do que eu quero, né? Assim, não tem nada a ver comigo. Não rompa com eles totalmente agora, né? Assim, procura uma ajuda, vá se É. descobrindo, que isso vai começando a ser A natural. gente só sustenta aquilo que a gente processa, Sim, né? Se não tem processo, a gente não sustenta. Então, entra, se você entrou em processo agora com esse podcast, aproveita, sabe? sim. Vai no seu processo, sem pressa, sem pausa, né? Mas dentro do seu processo, fazendo o que precisa ser feito. Tá bom? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, dúvidas também. É, Às vezes é mais difícil para o homem comentar, né? Que tem isso também, né? sim, Do universo masculino. Mas eu não posso me expor, não quero aparecer. Se quiser mandar uma mensagem pra gente no privado sim. também, né? A gente tá super aberto, assim, não se cita canhada, a gente Não é um mantém o problema ser sigilo. homem, tá? É É, bom lembrar isso exatamente. também. Não é um problema ser homem, não é um Sim, problema ser ter os seus desejos, suas vontades, desde que sejam seus. sim. Né? Aquilo que você consiga sustentar mesmo, assim. Porque às vezes fala assim, nossa, então parece que ser Tá, homem é um parece que tá grande tudo problema, errado, né? né? Meu É. Deus, Não, tá tudo né? errado. Então, na minha vida, não tá tudo errado. Não, não tá tudo errado, não. É simplesmente trazer consciência mesmo pra quem você é, e é isso que é importante, né? Talvez o homem que você é, né? Ou a mulher que se percebe que é mais masculina também, é aquilo que tem a ver com a sua essência, né? Sim. É trazer isso de forma saudável pra você, e é claro, você vive num coletivo relacional, né? E é bom olhar pra isso. É É isso. isso. Beijo, Muito beijo pra obrigado por quem vocês. esteve com a gente até aqui. Beijo, beijo. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de seguir a gente no Instagram, @horasformações e também se inscrever no nosso canal, tá bom?
Até mais. Beijo, até.